Eu parei na última segunda-feira, no meio do caminho, né, que nós estávamos em 1 Pedro, falando sobre o sacerdócio santo. Então, hoje, dia 17 de agosto, nós vamos iniciar, né, de onde nós paramos, estudando 1 Pedro, o capítulo 2. Eu vou ler de novo a partir do versículo 1, e nós vamos nos concentrar onde nós paramos, que estávamos vendo sobre que nós somos sacerdócio espiritual e nós somos sacerdotisas, né? Deus fala que nós somos sacerdotes porque nós temos acesso direto a Deus. Então, todas nós somos sacerdotes, né? No meio onde nós estamos, na nossa família, no trabalho, entre os vizinhos, né? Nós somos sacerdotes. Então, eu vou ler lá 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, tá bom? Então, começando lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, né? Então, esse texto aí, né, esse capítulo, é um capítulo que fala, né, como que nós devemos viver a vida agora como crentes, né? Eu falo para vocês, né, sempre que é bom a gente estar sempre lendo a carta de 1 Pedro inteira, pelo menos uma vez por semana, se você puder tirar um dia, acho que em menos de meia hora, é uma carta pequena, você consegue ler, em meia hora você lê. Se você não tiver dificuldade para ler, você pode colocar um aplicativo, né, no celular, que tem aplicativo que você clica lá no capítulo e aparece uma voz, né? Vocês duas têm aplicativo da Bíblia no celular? Tem. Eu não tenho aplicativo. Então depois eu te ensino, Raquel, como baixar um aplicativo, né? Pode ser no teu celular ou pode ser no teu computador, né? Porque daí você clica e eu tenho dois aplicativos, porque um tem a voz melhor que o outro. Ah, tá. Tem um que é uma voz assim bem mecânica, parece robótica, né? E no outro tem uma voz melhor. E eu também mandei para vocês um link que a Ellen narrou para nós 1 Pedro. Então é legal ouvir a voz dela lendo,
porque ela tem uma voz boa, né? A voz da Ellen assim, é uma voz um pouco assim de locutora, né? Ela tem uma voz mais grave. Então é muito sim. gostoso. Se tiver perdido lá no meio do celular, do WhatsApp de vocês, né? Porque já apareceu tanta mensagem depois disso, pode me pedir e eu mando de volta o link, né, para vocês ouvirem. E claro que também, se vocês forem no YouTube e digitarem lá, né, Bíblia falada, leitura da Bíblia, e põe lá 1 Pedro, tem também outras versões, outras vozes, e é bom ouvir e ler outras versões, diferentes da que você tem em casa. Entre as versões mais modernas, eu não gosto da versão que é na linguagem de hoje, porque é uma paráfrase que eu não considero muito boa. Já a versão da Bíblia Nova Vida, essa eu já acho bem boa, bem boa. Então, é uma linguagem moderna, bem atualizada, e não é mais fiel ao texto original. Tem também a nova versão transformadora, que também é um pouquinho mais moderna, né? Onde fala, tu irás, né? Despojando-vos, né? Ela usa mais vocês, né? Terceira pessoa, então fica um pouquinho mais fácil de entender. Tem também a nova Almeida atualizada, também que em vez de usar o vós, o tu, né? Usa também você, vocês, que também já torna um pouquinho mais fácil. Então, no aplicativo de Bíblia, vocês têm todas essas versões. Vocês podem ler, né? Não precisa comprar uma Bíblia para cada versão, vocês podem ler. Então, vale a pena, né? Então, voltando lá, né? 1 Pedro, eu estava lendo e relendo hoje a carta de 1 Pedro, e uma coisa que me chamou a atenção foi ainda no capítulo 1, que a gente já tratou, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Se vocês virarem a página lá para o capítulo 1, eu sei que eu não li, mas eu quero falar, o versículo 5, o que chamou a atenção para mim foi o versículo 10. E o versículo 10, ele diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, quando ele fala aí, foi a respeito desta salvação, aí vem a verdade, mas que salvação é essa que Pedro está falando? Aí você tem que olhar nos versículos anteriores para saber que salvação é essa. Quando ele fala desta salvação, então isso quer dizer que ele já falou a respeito dessa salvação antes. Por isso, ele retoma o tema na quarta. E quando vocês vão lá para olhar o versículo 5, no versículo 5 é que está explicando melhor que salvação é essa que ele vai falar no versículo 10, né? Então, no versículo 5, ele vem falando, né, que ele começa lá bendizendo a Deus, no versículo 3, falando que nós fomos separados para uma herança incorruptível, no versículo 4. Aí no 5 ele fala, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí ele, no versículo 6 até o 9, ele vai falar um pouquinho sobre provação, sobre as dificuldades, sobre os sofrimentos, né? Que a gente não deve ficar ansioso, preocupado, nervoso por estar passando por sofrimento, por provação, por dificuldades, por provas, né? Lembra que a gente já viu isso? E isso faz parte da vida cristã, né? E aí ele diz que o objetivo final de você passar por tudo isso, por todas essas provas, está lá no versículo 9, ó, obtendo o fim da vossa fé.
Olha lá, de novo, salvação. A salvação da vossa alma. Então, ele fala que quando a gente passa por todas, que a gente fica triste, né? Por passar por tanto sofrimento, o objetivo é a nossa fé ser provada e a gente ser salvo, né? Obter o final, o objetivo final é a salvação da nossa alma. Aí ele começa um novo parágrafo no versículo 10. Foi a respeito dessa salvação, essa salvação incrível, né? Essa salvação que é tudo para nós, que vale a pena a gente sofrer, né? Por um pouco de tempo aqui nesse mundo, né? Vale a pena sofrer. Aí ele vai falar por que vale a pena a gente sofrer um pouco, contanto que a gente mantenha a nossa salvação. Ele vai falando da importância, ele fala dos profetas do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, se vê, muitos anos atrás, eles estavam profetizando de como ia ser o que veio acontecer no tempo deles aqui, né? Pedro foi um dos apóstolos, né, dos discípulos que andaram com Jesus. E ele fala aqui no versículo 11 que eles investigaram, né? Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, a salvação é uma coisa tão maravilhosa que os anjos do céu ficam lá querendo espiar como que Deus foi dar uma salvação para esses pecadores que não merecem nada, né? Como que pode ser isso, né? Então, é uma coisa assim muito, muito incrível. E aí, eu queria ressaltar o que está escrito aí no versículo 11. Ele fala assim, olha, e as glórias que os seguiriam. Então, que glórias eram essas que iam seguir? Deu a mangueira da mãe. Ai, colocou dentro da... Aqui vai para a parede. Tá. E vou fechar ela ali. Então, vejam lá, que glórias seriam essas? Seria a ressurreição, a ascensão de Cristo e o assentar-se à direita de Deus. Então, a gente não pode esquecer, né, que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou, né, ficou em torno de 40 dias andando ali, né, entre os apóstolos, sendo visto por muitos, e depois ele subiu aos céus. E aos céus, ele se assentou à direita de Deus, né? Vamos ver lá, olha, o versículo 21, nesse mesmo capítulo. E por meio dele, Jesus Cristo, tem fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E eu queria também que vocês abrissem no capítulo 3 dessa carta de Pedro, o versículo 22. Então, capítulo 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, falando de Cristo, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes, né? Por que eu estou querendo ressaltar tudo isso para vocês hoje, né? Porque virem ainda um pouquinho mais o capítulo 4, versículo 13. Olha lá. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis
exultando, né? Então, o que Pedro está dizendo aí? Que se a gente sofre hoje, a gente deve se alegrar, porque depois também a gente vai participar da glória que Cristo está tendo à direita de Deus. Hoje, essa glória também está prometida para nós, né? E o que eu queria principalmente ressaltar isso, porque vai ser importante no que nós vamos ver hoje no capítulo 2, é que ele fala aí do Espírito, né? Que foi o Espírito de Cristo, lá no versículo 11, que indicou para aqueles profetas lá do passado tudo o que ia acontecer com relação a Cristo, ao sofrimento dele e a glória dele, a exaltação dele, a ressurreição dele, o fato de que ele seria entronizado de volta no céu, seria colocado à direita do Pai, né? Então, o importante aí é que o Espírito de Cristo, né, que revelou essas coisas para os profetas do Antigo Testamento, é o mesmo que revela o Evangelho para nós. Isso é que eu queria chamar a atenção. É o mesmo que revela o Evangelho para nós. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na semana passada nós estávamos vendo sobre nós sermos sacerdotes de Deus. Nós temos o sacerdócio santo, nós temos acesso a Deus. Então, nós vimos que esse é um privilégio de nós que fomos salvas em Cristo Jesus. Os sacerdotes são purificados do pecado, os sacerdotes são revestidos para o serviço, nós somos ungidas para esse serviço. E eu parei aí. Nós temos a unção do Espírito Santo. E nós somos preparadas para o serviço. Então, eu queria focar no Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não tem entendimento para ler a palavra de Deus e entender. Da mesma forma, quando nós vamos explicar para as pessoas, já que nós somos sacerdotes, né? Nós somos preparadas para o serviço, nós devemos honrar a palavra de Deus, nós somos ordenadas a termos uma vida de obediência, né? A gente viu lá no capítulo 2, versículo 4, né? Que ele lê assim, chegando-vos, aliás, versículo 14, aliás, desse capítulo 1, né? Que ele fala como filhos da obediência, né? Então, nós somos filhas da obediência. Então, como que nós, como sacerdotes, podemos influenciar os pecadores? Como que nós podemos ser mensageiras de Deus? Porque isso são funções de um sacerdote, né? O sacerdote, ele influencia os pecadores. E aí, se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer nada disso. Então, eu gostaria agora de pedir que vocês abrissem em 1 Coríntios, capítulo 2, e aí nós vamos ler rapidamente. Tem que torcer aquela... Nós vamos ver essa função aí. Não precisa encher de novo. Do Espírito Santo, tá bom? Já vai. Ela tem a fase do enxágue. E é quando Paulo vai ilustrar a sabedoria e o poder do Evangelho de Deus por meio do ministério dele, salientando a obra do Espírito Santo, a importância e a necessidade do Espírito Santo para nos capacitar a discernir a verdadeira natureza das coisas espirituais. Então, eu vou ler rapidinho aí para vocês, né, para ilustrar isso aí. Então, o capítulo 2 de 1 Coríntios é um capítulo. Vamos ler lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o que Paulo está dizendo aí. A gente sabe que ele era uma pessoa muito culta, falava muitas línguas, né? Foi muito preparado, né? Tem pessoas que falam que, inclusive,
Ele estava lá na linha sucessória para ser o sumo sacerdote, né? Ele estava no caminho, né? Só que tudo mudou, né? Quando Jesus encontrou ele lá na estrada de Damasco. Mas então ele podia realmente, quando fosse pregar a palavra de Deus, uma vez que ele se converteu, ele falar com grande eloquência, porque ele tinha conhecimento, né? Ele era uma pessoa que sabia falar, mas ele não fez. Olha no versículo 12. Porque decidi. Olha a decisão de Paulo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Aí ele começa a dizer, o versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que interessante. Ele poderia muito bem ter falado sim, persuadido as pessoas a aceitar Jesus, porque ele tinha poder, ele tinha eloquência, mas ele decidiu que ele não ia fazer isso, né? Ele decidiu que ele ia preferir a demonstração do Espírito, tá com letra maiúscula, e de poder. 5, olha o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, os maduros na fé. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Né? O que a gente mais vê hoje em dia é um monte de filósofos, um monte de gente falando linguagem rebuscada, coisas bonitas na internet, é um tal posta para lá, posta para cá, né? Olha lá, e ele fala que isso aí não vale nada, né? Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Pensa, gente, essa sabedoria oculta que Deus revelou, você poderia imaginar que os grandes estudiosos saberiam disso, mas ele está falando que nenhum dos poderosos conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem são aqueles que Deus ama? Não somos nós. Somos nós. Nós somos aquelas que Deus... E ele está falando que ninguém jamais imaginou que coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós, né? E aí ele fala lá no versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Olha aí de novo a importância do Espírito Santo. Foi o Espírito que revelou. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então ele está falando que o Espírito Santo penetra todas as coisas que estão lá dentro do homem, lá dentro do coração, lá dentro da mente, que ele não conta para ninguém, e penetra até mesmo as profundezas de Deus, né? Aí ele começa lá no versículo, porque todos os homens sabem as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está, né? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, né? Então, o que ele está falando? Que só nós mesmas sabemos o que está lá dentro da nossa mente. E quem é que pode saber o que vai dentro da mente de Deus? Ele está falando do Espírito Santo. Aí, olha o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa que Pedro lá vai dizer, que para nós foram preparadas
coisas tão incríveis que antes estavam ocultas das pessoas e depois, quando Jesus veio, né? Esse mistério Deus revelou para o próprio Paulo. E Paulo, inclusive, foi preso, foi perseguido pelos patrícios deles, os judeus, porque ele começou a revelar para todo mundo que Jesus, que Deus ia ser o Deus de todos. Todos que aceitassem Jesus teriam acesso ao Pai. E antes só tinha acesso a Deus os judeus, e isso através dos sacerdotes, né? Lembra que era assim. E agora ele falou que já desde o início, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado que um dia ele ia mandar Jesus e que Jesus ia fazer essa ponte, esse acesso nosso direto com Deus. Por isso que agora Pedro lá, ele está falando que nós somos sacerdotes. Nós agora temos esse acesso, né? Então, voltando ali, eu vou terminar a leitura lá de 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha só, o Espírito Santo é que ensina, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por que quantas vezes você fala de algumas coisas de Deus para colegas de trabalho, para um vizinho, para um parente, e ou ele ri, ou ele depois faz assim, ri, né? Não entende. E ele fala que o homem natural, quer dizer, o homem sem Deus, o homem espiritualmente morto, ele não entende, ele não aceita, né? Aí olha que contraste no versículo 5. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Olha agora essa frase, meninas, marquem na sua Bíblia, que isso aí é demais. Ó. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que nós temos a mente de Cristo? Porque nós recebemos o Espírito Santo no momento que aceitamos Jesus como Salvador. Olha que coisa incrível! Nós temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, esse Espírito Santo, que vai nos capacitar a entender as coisas espirituais, entender as coisas de Deus e podermos ser sacerdotes de Deus, influenciar os pecadores, não com essas palavras que Paulo falou, não com palavras de persuasão humana, mas com o poder de Deus. Então, por isso que eu quis fazer dar um atalhinho aqui, dar uma voltinha para mostrar como que nós podemos ser sacerdote e exercer esse papel. Meninas, está aparecendo para mim aqui que falta menos de 1 minuto, já vai cair. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar aí para 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ver lá sobre nós agora como casa espiritual, tá bom? Então vamos... Tá bom. Daqui a pouco. Será que o som vem melhor? Não sei, posso tentar. Vamos ver.